Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Ciência em Duas Rodas. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as categorias de ciclismo que existem, né? Ou melhor, as categorias de bicicletas que existem e classificá-las de acordo com essa capacidade de percorrer terrenos uniformes ou mais regulares. Aqui no nosso vídeo de hoje a gente começa falando sobre a bicicleta que percorre o terreno mais uniforme, que seria a bicicleta de pista. É uma bicicleta voltada para a competição dentro do velódromo, ou seja, é um circuito fechado, ele não tem altimetria, essas bicicletas são voltadas totalmente para a performance em termos de aceleração e eficiência aerodinâmica, tanto do piloto quanto da bicicleta em si. São bicicletas que possuem somente uma marcha, que é escolhida de acordo com a preferência do piloto, né? do ciclista, de acordo com o seu biotipo, características do modo de pilotagem do ciclista em si. Uma bicicleta que não possui freio, porque geralmente esse percurso ele não vai contar com obstáculos na frente desse ciclista, ou seja, ele não tem uma descida, não vai ter que enfrentar nada, é um circuito fechado. Por mais que às vezes ocorra um imprevisto, essa diminuição e aceleração dessa bicicleta é totalmente dada pelo conjunto da transmissão, que no caso é um pinhão fixo, ou seja, a relação sempre gira junto com a roda, não tem aquele alívio da catraca que permite que a roda vire livremente. Logo em seguida a gente pode ver que eu coloquei aqui no esquema a bicicleta de contrarrelógio, ou poderia ser colocado aqui também a bicicleta de triatlon, que são um pouco diferentes em questão de geometria, principalmente porque no ciclismo a bicicleta de contrarrelógio tem regras mais rígidas em relação à geometria e design do quadro que a bicicleta de triatlon. Mas basicamente são bicicletas com foco bastante na aerodinâmica, tanto do piloto quanto do conjunto do quadro, né? Conjunto da bicicleta em si. São bicicletas que já percorrem um circuito aberto, ou seja, um trajeto de rua, mas ainda assim não é um trajeto com altimetria relativamente grande. Portanto, elas têm marchas, mas essas marchas ainda têm uma amplitude baixa em relação a outros tipos de bicicleta que eu vou falar mais para frente. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre as road bikes em si. Road bike senso estricto. Eu coloquei essa barra aqui escrito altimetria. Isso indica que a partir dessa barra as bicicletas são aptas para enfrentar, ou melhor, são projetadas para enfrentar a altimetria. Colocando aqui as road bikes, eu coloquei duas categorias, sendo a road bike racing. Ela é uma bicicleta mais voltada para a performance, ela vai ter uma relação um pouco mais curta, ou melhor, menos ampla, com foco também na cadência. Dessa a gente pode classificar entre as road bikes aero e as leves, né? E também coloquei a road bike endurance, que é uma bicicleta tem uma geometria um pouco mais relaxada. Ela às vezes permite o pneu um pouquinho maior do que a race. Ela vai ter uma relação um pouco mais ampla, permitindo subidas com maior facilidade. E é uma bicicleta voltada para conforto e para longas distâncias. Então essa bicicleta é voltada para competição, rendimento, performance, e essa bicicleta também para rendimento e performance, mas com foco em preservar esse ciclista por maiores distâncias. Logo para cá um pouquinho tem outra barra, vocês podem ver que está escrito terra. Não que é o melhor. Essa barra aqui define que essa bicicleta pode vir a ser utilizada também na terra. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre essas fitness bikes, que são as bicicletas híbridas, né, ou urbanas, dependendo do modelo em si. São bicicletas muitas vezes derivadas de road bikes, utilizam as mesmas rodas e mesmos pneus, né, o pneu slick, às vezes um pouquinho mais grosso do que a da road bike ou das road bikes, pneu 732 por aí, mas ele continua sendo slick. Ela é uma bicicleta que geralmente tem a relação longa de mountain bike, ou melhor, pé de vela no máximo 48 dentes. É uma bicicleta
É uma bicicleta com uma geometria um pouco mais relaxada também, bem parecida com a da Endurance. E muitas vezes elas costumam vir com o guidão flat, que às vezes favorece um pouco no uso na cidade. É uma bicicleta que foca na mobilidade urbana em si.